Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no Juris 360 Lab. Hoje a gente vai dar uma olhada nas decisões recentes do STF do informativo 1124. Oi, isso mesmo. Vamos focar bastante naquela ADI sobre as emendas parlamentares lá de Mato Grosso, a 7.493. Mas tem outros pontos importantes também, né? Sim, vamos passar por improbidade, remuneração de magistrados e até regras do refisi. A ideia é entender o que realmente importa nessas decisões. Exato. Um panorama geral, mas com aquele mergulho mais fundo na questão das emendas estaduais. Perfeito. Então, começando pela ADI 7493, MC-REF-MT, Direito Constitucional na Veia, Orçamento, Emendas Impositivas Estaduais, Princípio da Simetria. O que estava em jogo ali? Então, foi o referendo de uma medida cautelar, né? Questionava uma emenda à Constituição de Mato Grosso, a EC 111 de 2023, que alterou as regras das emendas parlamentares individuais impositivas lá no estado, E a decisão do STF foi... que seguiu o modelo federal. É o princípio da simetria, lá do artigo 25 da Constituição. Ah, a famosa simetria. E qual é esse modelo federal que os estados precisam copiar, digamos assim? Bom, o modelo federal consolidado pelas emendas 86 de 2015, 100 de 2019 e até a 126 de 2022, ele estabelece um limite, né? As emendas individuais podem chegar a 2% da receita corrente líquida, a RCL. Certo. 2% da RCL. Isso. Mas atenção, é a RCL apurada no exercício anterior ao do envio do projeto de lei orçamentária. E, ponto crucial, metade desse valor, ou seja, 1% da RCL, tem que ser destinado para ações e serviços públicos de saúde, obrigatoriamente. Entendi. Então, o problema em Mato Grosso foi que a emenda estadual até fixou os 2%, mas esqueceu de duas coisas. Exatamente. Faltou dizer que metade ia para a saúde e faltou precisar qual exercício anterior usar para calcular a RCL. Isso cria uma brecha, uma insegurança, né? E a Constituição Federal fala sobre isso? Sobre a União definir regras gerais? Sim, a competência para normas gerais de direito financeiro é da União, está no artigo 24. E o artigo 165, parágrafo 9º, reserva a lei complementar federal para dispor sobre exercício financeiro, vigência, prazos, elaboração e organização do PPA, LDO e LOA. Então, o modelo federal de orçamento tem essa força vinculante maior. Fez sentido. E por isso a cautelar foi considerada urgente. Qual era o risco? Tinha plausibilidade jurídica, baseada na própria jurisprudência do STF sobre simetria, já existiam decisões parecidas, como nas ADI 7060, 6670, e o perigo na demora era evidente. Essa regra ia impactar a lei orçamentária anual do Estado que estava para ser feita ou já em elaboração, e, claro, o financiamento da saúde pública ficaria comprometido, né? Impacto direto no orçamento e na saúde. E qual foi o resultado prático dessa decisão para Mato Grosso, então? O STF determinou que, a aplicar o artigo da Constituição Estadual, eles têm que seguir a regra federal, calcular os 2% sobre a RCL do exercício anterior ao envio do projeto de lei orçamentária pelo Executivo e, fundamental, destinar metade desse valor, 1% da RCL, para a saúde. Foi unânime no referendo da cautelar, seguindo o voto do ministro Dias Toffoli. Bem claro. Bom, saindo um pouco do orçamento, o informativo trouxe outros pontos, né? Temos aquele tema 309 de repercussão geral. Isso. Nos recursos extraordinários 656.558 e 610.523. Ali a discussão gira em torno da improbidade administrativa. Especificamente, se a contratação de serviços de advocacia sem licitação configura improbidade e quais sanções seriam aplicáveis. É um tema quente para a administração pública. Muito. O julgamento virtual começou, mas ainda sem definição final. Mas é algo para ficar de olho, porque mexe com muitas prefeituras e órgãos públicos. Outro caso mencionado foi a ADPF 1108. Sobre o que é essa?
Essa arguição de descumprimento de preceito fundamental questiona a validade do pagamento do adicional por tempo de serviço, o famoso quinquênio, para magistrados, tanto federais quanto estaduais, inclusive pagamentos retroativos baseados em direito adquirido antes da regra do subsídio. Mexe com a estrutura remuneratória do judiciário, então. Exatamente, é um debate delicado sobre remuneração e direitos adquiridos versus o regime de subsídio. Por enquanto, o informativo só noticiou a existência da ação, ainda sem decisão de mérito ou cautelar. Certo. E para fechar os destaques, teve a ADI 7.370, sobre o refis. Isso, ADI 7.370 MC-REF-DF. Aqui o STF referendou uma medida cautelar em matéria tributária relacionada ao primeiro Programa de Recuperação Fiscal, o REFIS-1, da Lei 9.964, de 2000. E o que a cautelar decidiu? Basicamente, impediu a exclusão de contribuintes do REFIS-1, que estavam pagando regularmente, mesmo que as parcelas fossem consideradas ínfimas ou não estivessem amortizando a dívida principal no ritmo que a Receita esperava. Foi uma proteção aos contribuintes de boa-fé, determinando a reinclusão deles até o julgamento final da ADI. Interessante essa proteção à boa-fé no âmbito tributário. Bom, fazendo uma síntese, fica muito claro, especialmente com a ADI 7.493 de Mato Grosso, como o princípio da simetria é forte no nosso federalismo fiscal, né? Sem dúvida. Mostra que a organização orçamentária dos estados não é totalmente livre. Ela precisa desse alinhamento com as normas gerais e com o modelo estabelecido pela União, principalmente quando se trata de garantir financiamento para áreas essenciais como a saúde. Pois é, e isso até levanta uma questão para a gente pensar, né? Além do orçamento, onde mais será que esse princípio da simetria atua para talvez limitar ou conformar a autonomia legislativa dos estados em outras áreas de competência concorrente? Fica aí a reflexão. Uma ótima pergunta para continuar acompanhando a jurisprudência. Com certeza. Bom, agradecemos muito a quem nos acompanhou nesta análise, aqui no Juris 360 Lab. Se curtiu o conteúdo, considere seguir o nosso canal e deixar aquele like. Isso aí, pessoal. Até a próxima.